Sou o Kilua e hoje eu vou gravar esse vídeo aqui. Basicamente, eu estou no segundo ano de técnico de TI e eu resolvi gravar esse vídeo e esses conteúdos aqui para poder repassar todo o meu conhecimento que eu já aprendi no passado para não ficar parado, né? Porque não é da hora. E eu vou postar no YouTube para caso alguém queira ver e para deixar salvo aqui também. Não vou gravar um vídeo só para deixar no meu computador. Então eu vou deixar salvo aqui. O conteúdo está bem completo. Eu pretendo gravar mais vídeo também. Eu vou falar sobre lógica de programação, banco de dados, MySQL. Então vai ter bastante conteúdo ainda por vir. Esse daqui vai ser o primeiro. O próximo vídeo que eu vou falar vai ser sobre processadores. Então já fica ligado, eu vou postar amanhã. E esse aqui é o primeiro vídeo do canal. Então é isso, fica aí com a apresentação e bora lá. Eu vou falar sobre os componentes internos do computador. Essa apresentação aqui não é minha, é de um amigo meu. Então não tá do jeito que eu organizaria a apresentação. Eu estou usando ela agora porque eu não tenho nenhuma outra apresentação preparada. Então vai ter que ser essa aqui mesmo. Então vamos começar com a placa-mãe. A placa-mãe é uma das partes mais importantes, que é onde vai ficar tudo, é onde vai conectar tudo, basicamente. Aqui tem a fonte e aqui é onde ficam as entradas. Tem a entrada de fonte, a de memória RAM, que vai ser onde você vai colocar sua memória RAM, a CPU, que são o processador, a M2, que é onde vai entrar o SSD, a bateria, a entrada SATA, que é para conectar os modelos SATAs que utilizam fio. Aqui tem os conectores frontais e as PCIs, com PCI Express, socket e assim por diante. E aqui a gente tem o processador. Basicamente, o processador vai funcionar processando todas as informações que vai aparecer na sua telinha. É ele que vai processar tudo e vai fazer todo o trabalho lá bonitinho, processando milhões de dados para te entregar um negócio bonitinho. Eu vou falar sobre processador no próximo vídeo, então eu não vou entrar muito no assunto de processador. E aqui tem as memórias RAMs. A memória RAM é uma memória rápida, basicamente. A memória RAM é a memória volátil. Então, a memória RAM é a memória volátil. Ela é tipo muito rápida e quanto melhor ela for, mais trabalhos ao mesmo tempo ela consegue fazer. Mas ela não guarda informações. Ela só serve como uma memória rápida para poder abrir e fechar coisas rápido. E aqui a gente tem o sistema de refrigeração, que também é uma parte muito importante para a gente poder usar seu computador, porque você não quer que ele pegue fogo, né? Você não quer que o computador pegue fogo, então essa é uma parte muito importante para que o componente não superaqueça, dissipa calor e além disso resfria todas as peças, melhorando o desempenho até o FPS. E aqui tem o aqui a gente tem a energia. Basicamente, essa parte é muito importante, que é a fonte de alimentação, porque basicamente é ela que vai evitar que seu computador acabe pifando, acabe dando ruim. Porque geralmente a gente, as pessoas têm um problema muito grande com queda de energia e além disso a sua tomada é de corrente alternada. E para o computador funcionar direitinho, com bom funcionamento, ele precisa de uma corrente contínua. Então o processador vai transformar a corrente alternada em corrente contínua para o seu computador ficar vivo, basicamente. Porque caso aconteça um pico de energia ou a luz caia e volte muito forte, isso vai evitar. Isso aqui vai evitar a queimar os componentes do seu computador. Então é muito importante que você tenha um de qualidade, porque quanto mais energia ele conseguir transformar em energia contínua, melhor vai funcionar seu computador, porque cada peça vai ter a sua própria quantidade de energia que vai precisar. Então essa é uma parte muito importante para alimentar os componentes. E aqui a gente tem um SSD, né? Explicando bem brevemente o SSD veio para substituir as memórias HD. Basicamente, ela é uma memória muito melhor e muito mais rápida, guardando mais informação e é o armazenamento moderno, é muito melhor, basicamente. E aqui a gente tem o HD que eu falei, que é o disco rígido, que tem até usa, mas só que não é tão bom quanto o SSD. E funciona basicamente do mesmo jeito que o SSD, só que mais lento e pior. Mas também serve com grande capacidade. É mais barato, só que mais lento também. E guarda muitas informações, assim como o SSD.
E aqui a gente tem a placa de vídeo. A placa de vídeo, basicamente, como vocês sabem, pode servir tanto para jogos ou para atividades do cotidiano. Se você quiser uma mais para jogos, é importante que ela tenha um bom desempenho. Basicamente, ela que vai mostrar as coisas na sua telinha. Ela que vai funcionar como um vídeo. Ela que vai mostrar o, o funcionamento do jogo. Então, por isso que a placa de vídeo é tão importante. Auxilia no desempenho da CPU e processa os pixels e gráficos. Por isso que o seu jogo você precisa botar o gráfico no mínimo, porque às vezes sua placa de vídeo ou que você utiliza não é tão boa. E assim como a placa de vídeo tem a unidade óptica, que basicamente não tem muito mais hoje em dia, que é LCD, Blu-ray e DVD, mas ainda acho que alguns computadores ainda tem, mas a gente praticamente não usa mais CD. Antigamente usava muito mais CD, né? Tantos até uns piratas, mas enfim. E aqui a gente tem a placa de rede Wi-Fi, que aqui vai entrar as conexões. Aqui tem o cabinho para você poder conectar e assim por diante. E aqui tem algumas outras entradas, mas acho que você não precisa saber dessas outras entradas aqui e nem dessa parte aqui agora. E por fim aqui a gente tem os cabos internos, que vai ser os cabos onde vai ligar a sua fonte. Lembra daquela parte que eu falei lá no começo? Aqui, ó, a fonte. Basicamente, essa parte aqui é onde vai ligar esses cabos. Aqui, tá vendo? Mesma quantidade de pinos. E todos esses negócios. E aqui o modelo SATA, ATX, PCI. É onde vai entrar todos esses fios. São todos os cabos que a gente vai utilizar para colocar na placa-mãe. E por fim, a gente entra com o gabinete, que é onde vai ficar tudo montado, tudo guardadinho. É muito importante você ver o gabinete que você vai utilizar, porque as placas mães e as peças têm tamanhos diferentes. Então, se você pegar, por exemplo, uma um processador não, uma placa de Então, por exemplo, se você pegar uma placa de vídeo muito grande, pode ser que acabe não encaixando, né? E agora a gente tem o gabinete, que é a parte final que a gente vai usar para deixar todo o seu computador guardadinho, para evitar que venha poeira, venha ar, venha um monte de coisa. E basicamente vai ser onde vai ficar guardado todas as peças do seu computador e onde vai ficar tudo montado. Tem vários tamanhos, tem vários tipos, e é importante você ver qual você vai necessitar, porque como eu disse antes não, acho que eu não cheguei a falar isso, mas os componentes têm vários tamanhos, como a placa-mãe. Cada placa-mãe pode ter um tamanho diferente dependendo do que se quer. Então o gabinete vai servir para guardar todas as peças e você só vê lá qual o tamanho ideal que você vai precisar. E basicamente foram esses componentes. A apresentação acabou por aqui. E é isso. Esses foram os componentes internos do computador. Caso. Basicamente é isso. Esses foram os componentes internos do computador. E caso vocês queiram saber uma referência de vídeo que eu usei um pouco para saber mais e que também fala bem brevemente, mas de uma forma muito boa, é esse vídeo aqui, ó. E caso você queira uma explicação mais completa, eu peguei desse vídeo aqui, desse canal no YouTube, que é do Duarte. Então, basicamente, aqui ele explica de uma forma muito mais rápida, explicado basicamente tudo em 8 minutos, de uma forma mais completa. E caso você queira saber mais, eu aconselho você a acessar esse vídeo aqui, que ele vai passar por cada componente que eu acabei de falar, mas só que ele explica, tipo, muito melhor que eu. E é isso. Adeus. Agora é só trabalhar na edição, filho. Agora é só trabalhar na edição.